Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre como estou aplicando o simples na minha vida, né? Então, eu vou só escrever aqui para não esquecer o nome deste vídeo. Aplicando o simples na minha vida. Então, quando estudei consultoria de moda, eu pude ter uma surpresa de que eu não estudei somente moda, eu não estudei somente o estilo que chama estilo moderno, né, que tem a ver com a moda, mas também estudei 7 estilos universais. E dentro desses 7 estilos existe um que se chama estilo casual. E eu pude perceber que tinha muitas roupas minhas que já fazia parte desse estilo, que eu já tinha coisas desse estilo. E antes de fazer até o curso, eu cheguei a comprar um sapato preto, só que ele não é simplesmente assim, ele nem é voltado pro chique e nem voltado pro romântico, que também é um estilo que eu também gosto, mas ele é o estilo casual. E quando eu fui vendo o que eu tinha de... analisando o que eu já tinha, né, meus acessórios e também minhas roupas, eu pude ver que eu tinha esse estilo casual. Então, quando eu vi outros vídeos falando que a gente pode ter outros tipos de estilo, aí eu pensei, vou investir um pouco mais no meu estilo casual. E uma das coisas desse estilo casual é que ele é simples, sabe? Quando você vê, por exemplo, mulheres de Paris, você já viu pelo menos em fotos. Eu mesma nunca fui para Paris, mas eu já vi looks, já vi, assim, já pesquisei também. E eu percebi que tem mulheres que usam tênis, sabe? Ela tá bem arrumada, mas quando eu olho lá, quando eu vou e olho para baixo, ela tá com um sapato, às vezes é tênis e às vezes é um social, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi que o estilo casual, ele pode muito bem usar o estilo elegante, ele pode usar certas peças que vai deixar o estilo arrumado, mas ele vai quebrar o estilo elegante com peças simples, sabe? E aí foi isso que me despertou, que esse estilo casual, ele volta para o simples. E uma das coisas também que, além de roupa, além de sapato que eu tô aqui falando para vocês, né, também apliquei a outras coisas simples na minha vida, como, por exemplo, eu não pinto mais as unhas. E eu já não faço nem questão de pintar as unhas. E tá aqui, sabe? Eu simplesmente lixo, ou então corto, tiro a cutícula, passo um creme nas minhas unhas e somente só. A mesma coisa com tanto as unhas das mãos quanto as unhas do pé. E eu percebi assim que eu não sou muito voltada para isso, assim, eu não faço questão, sabe? E antes, se eu pintava, era por conta de que tinha algum evento, ou então para mostrar para as pessoas, sabe? Simplesmente por isso, não porque eu gostava e tal, e eu não gostava que na hora de pintar a unha, em pouco tempo ficava comigo, e eu não gostava de deixar um pedaço mostrando a unha sem pintar e a outra metade pintada, e detestar o cheiro da acetona. Então eu preferi optar é prático e tem a ver com o estilo casual, outra coisa do estilo casual. Então eu pude perceber assim que tem coisas boas nesse estilo,
claro que não é para ser desleixada. E a minha maquiagem, por exemplo, também ela é simples. Eu não sei fazer uma maquiagem muito rebuscada e tem certas coisas que eu já não gosto. Por exemplo, eu não coloco cílio postiço. Eu não gosto de cílio postiço. Eu prefiro o natural. Eu prefiro simplesmente pintar. Eu pinto, né, com a máscara de cílios, mas eu não gosto dos cílios postiços. Então, isso já não invisto na minha vida. Só que também outra técnica de maquiagem que eu soube, né, falando de maquiagem, é que se você coloca um batom muito forte, como agora eu botei um batom muito forte, o olho tem que ter menos destaque. Então, eu tenho aplicado. E quando você deixa um olho com muito destaque, então o batom tem que ser mais leve. Não pode ser assim tão forte. Então, eu percebi que tem coisas boas e que também até a minha vida, minha casa, tem coisas simples. Eu não gasto muito em... Eu gosto de decoração, mas eu não gasto em coisa cara, em locais caros, sabe? Eu vou em locais baratos. Então, outra coisa sobre a questão do simples, né? Porque tem coisas boas investindo nas coisas simples. Ou seja, eu não vou gastar em algo que eu não tenho como pagar. E eu percebi, assim, que a única coisa assim, que é cara que eu tô investindo é o estudo, que é algo que ninguém pode tirar da minha vida, que é um investimento que pode mudar a minha vida também, né? Que eu posso deixar até ser simples, porque o conhecimento não é simples, a sabedoria não é simples e a inteligência não é simples. Mas voltando aqui para a roupa, né? Porque é algo que eu quero falar muito no próximo ano. Eu ainda não comecei a falar dos temas, né? Ainda tenho que planejar, ainda não planejei, simplesmente anunciei aqui para vocês sobre a questão de falar de acessórios, de roupa, do que eu estudei, colocar aqui no YouTube em prática, né? Sobre a consultoria de moda. Então, a gente tem que entender que é muito amplo, é algo amplo, a questão de estilos, mas que tem um estilo que vai ser predominante em nossa vida. E eu percebi que agora, neste momento, é o estilo simples, é o estilo casual que predomina na minha vida, que é o que tá na minha vida, sabe? Então, mostrando aqui pra vocês, sendo verdadeira, mostrando aqui sobre mim, é isso. Eu vejo vídeos de mulheres que mostram outros estilos, né, que acaba mostrando algo que atrai até mais, só que se eu falasse de outro estilo, eu não seria verdadeira. Vou só tomar um pouco aqui já. Então, se eu também mostrasse, por exemplo, estudei, o nome é consultoria de moda. Se eu mostrasse roupas de moda ou falasse de moda, eu não estaria mostrando o meu estilo, porque eu não tenho peças de moda, eu não tenho roupas assim de, sabe, de grife, de moda, essas coisas. Então, seria muito vago. Seria muito vago aqui meu conteúdo e nada melhor do que eu estar mostrando para vocês algo que eu vivo, que eu uso, que eu invisto, sabe? Então, outra coisa também do estilo casual, que é um estilo simples, é a questão de usar o jeans. E isso, todo mundo tem jeans, todo mundo gosta do jeans. Então, isso faz parte do estilo casual, do estilo
que é o mais simples, eu acho que é o mais simples dos 7 estilos universais. Que, se não me engano, tem até um livro falando sobre isso. Eu até pesquisei, só que é caríssimo, então eu não vou comprar simplesmente para ter o mesmo conteúdo, né? Seria um conteúdo, assim, mais denso, né? Eu tive um conteúdo mais vago. Só que, pelo valor, eu não vou pagar R$ 40, né? E em um livro, só, simplesmente para falar uma matéria que eu tive no curso de consultoria de moda. Mas, além desse curso, né, de consultoria de moda, a questão da imagem, né, eu fiz o curso marketing pessoal. Então, no marketing pessoal também tem a ver com as roupas. E eu pude perceber, assim, que não é somente a roupa é só, assim, bora supor que a gente tenha várias áreas. Pronto. Vamos supor que somos um círculo, certo? E nesse círculo a gente divide como se fosse uma pizza em vários pedaços, certo? Então, um pedaço dessa pizza, que é a gente, né? Um pedaço desse é a roupa. Então, eu estudei um pedaço, sabe? E aí, quando eu vi o marketing pessoal, abriu minha mente, sabe? Porque antes eu tava estudando só um pedaço. E aí eu vi outros pedaços de quem nós somos, que seria a fala, que seria o que a gente mostra para as pessoas, né? E agora tem o marketing também digital, que eu ainda não estudei, mas, por exemplo, que você mostra em foto no seu Instagram ou aqui no YouTube é o que as pessoas vão ver, sabe? Então, vamos supor, elas vão avaliar o que elas estão vendo, não quem você é fora da câmera, quem você é fora das fotos, sabe? Ela não vai saber, mas ela vai avaliar quem você é aqui no digital, sabe? Tudo que você mostra no digital, a pessoa vai avaliar. Então ela vai começar a construir imagem de você. E eu percebi que assim, tem vários fatores para a gente chegar em um resultado, né? Tem vários fatores que, assim, as pessoas vai ter a imagem da gente, mas é algo muito rápido. Então, por exemplo, para eu estar aqui fazendo esse vídeo, antes eu demorei um certo tempo para me maquiar. Então, até chegar a fazer esse vídeo, ajeitei aqui, por exemplo, coloquei um bocado de livros para segurar aqui, que esse é um tablet, sabe, que eu tô fazendo esse vídeo, não é pelo meu celular. Então, para eu ajeitar tudo isso, tive que fazer essas coisas para ter esse resultado. Então, o marketing pessoal ajuda para você ter um bom resultado. Às vezes a gente acaba fazendo as coisas na pressa, né? E o marketing pessoal vai fazer com que, na hora de você vender a sua imagem, que, por exemplo, para um profissional, vamos supor, psicólogos, médicos que têm clínica, fisioterapeutas, nutricionistas, eles têm que vender a imagem, porque eles não têm produto, eles não têm como mostrar um produto, né? Então, o marketing pessoal serve para vender uma imagem excelente, para mostrar uma imagem que coincide com a pessoa, que atrai as pessoas para ter mais clientes, sabe? Então, esse marketing pessoal ajuda nisso, para ter uma boa imagem. E eles falaram algo que eu tinha estudado, que era o quê? Roupas. Eu fiquei tão alegre porque eu não sabia que marketing pessoal também tem a ver com a roupa. Então, para pessoas que querem ter uma boa imagem, que querem
tá trabalhando aqui no digital, que, sabe, quer ter uma renda aqui no digital. Então, ter uma imagem de excelência ou cuidado é essencial. E eu percebi, assim, que o simples também é bonito, sabe? Não é simplicidade, não é a pessoa ser desleixada, não é qualquer jeito, sabe, né? Por exemplo, sim, vocês vão me ver aqui vários vídeos maquiada. Eu gosto de me maquiar. Não é sempre que eu vou estar com a maquiagem assim bem rebuscada, ou então com vermelho, sabe? Às vezes eu vou estar só com uma base, mas a questão de a gente ter uma boa imagem tem a ver com o cuidado da maquiagem, por exemplo, porque a maquiagem passa que a pessoa é saudável, que a pessoa é alegre, que a pessoa tá de bom humor. E a questão da simplicidade tem a ver mais com o que eu estudei, com as roupas ser simples, ou, por exemplo, o que eu posso mostrar da minha maquiagem que é simples? É na hora que eu comprei, eu não comprei uma maquiagem cara, foi uma maquiagem simples, sabe? Foi barata. Eu não compro maquiagem assim de marca, por exemplo, sabe? E é esses detalhes que eu mostro a simplicidade, sabe? Não é assim, não sei. É esse tipo de simplicidade que eu falo, por exemplo, de invista numa maquiagem conforme o seu bolso alcança, conforme a sua condição. Então, a minha condição neste momento é de ter essa maquiagem, assim, de vez em quando, assim, pra falar que nunca, eu comprei, mas foi no Walmart, que é um supermercado aqui nos Estados Unidos, de todo, assim, para pessoas simples, pessoas comuns, e investi um pouco mais, comprei uma base um pouco melhor, que é mais natural, que tem proteção solar, essas coisas. Uma base, mas o resto, que eu tenho umas 4 bases, né? São assim, são simples. Eu paguei $1, sabe? E aí eu só, às vezes, eu me dou o luxo, às vezes, de comprar algo assim mais de qualidade. Por exemplo, eu tenho um sapato, nem sei se é de couro, mas custou caro, viu? Era a cor pelo menos é de couro, e dentro tava super macio. E eu paguei $60, ou melhor, meu esposo pagou $60 por um sapato assim. E pra nunca mais, sabe? Os outros sapatos que eu tenho foi $15. E também não foram muitos, só comprei depois 2. E nesse estudo que eu fiz de consultoria de moda, foi interessante porque eu pude ver assim que não adianta eu comprar salto alto, por exemplo, sendo que eu não vou usar. E isso, eu trouxe um sapato alto, o melhor. Eu trouxe quantos do Brasil? Em torno de. Que eu me lembre, tenho 3 sapatos altos que eu trouxe do Brasil. Um preto, um rosa claro, quase voltado pro bege, mas um rosa claro, e uma bota de salto alto preto. Então, eu nunca usei aqui nos Estados Unidos, sabe assim, só em casa mesmo, uma vez para tirar uma foto no Instagram. Mas por conta de que os locais que eu vou, ninguém usa salto alto, ou se usa são poucos, ou é gente que saiu do trabalho, que vai depois no supermercado para fazer a feira de casa, com o filho no colo, sabe? É isso que eu vi uma mulher salto alto. Então, são alguns, mas a maioria dos estilos, a maioria das pessoas, por exemplo, na minha igreja também, é simples. Então, se eu chego lá de salto alto, sabe, eu vou chamar muita atenção. Vai achar que eu sou pedante, ou sei lá, vai me julgar. E eu vi várias vezes, eu não gosto, na hora que eu tô assim na igreja, eu não gosto de ficar assim olhando pros outros, sabe? Às vezes, né, o natural da gente é acabar, né, olhando.
Mas eu evito o máximo de ficar avaliando pessoas, e ainda mais com o curso que eu fiz, meu Deus. Com o curso que eu fiz, assim, vai no automático. Se eu olho alguém com tal roupa, eu já sei, essa cor não combina com tal, poderia ter usado outra coisa, enfim. Mas é isso, tipo, só que meu esposo, voltando, lembrando aqui que eu ia falar pra vocês, meu esposo falou pra mim assim, que ele via pessoas me olhando. E eu falava assim, até falei pra ele, mas não olha pra você? E só que estavam me olhando, me avaliando enfim, eu sei que, por exemplo, eu não sou americana. Meu inglês é assim básico do básico, e eu evito até falar muito inglês para as pessoas não verem assim eu falando errado, falando feio, sabe? Enfim. Então, eu pude perceber assim que todo mundo vai nos avaliar, e é normal. Até na roupa, eu acho assim que se a pessoa não te conhece, assim, instantaneamente vai avaliar sua roupa e vai pensar que você é conforme a sua roupa, sabe? E uma vez, por exemplo, deixa eu beber só um pouco de... Uma vez, por exemplo, que eu fui sair com meu esposo, com um casal de americanos, eu percebi assim, a mulher avaliou meu sapato e elogiou. E eu instantaneamente olhei o sapato dela e também elogiei, apesar que eu não gostei do sapato. Então, isso é questão mais de educação, sabe? E eu percebi assim que eu fiz o curso de pedagogia, né? Eu me formei no Brasil para ser professora. E eu percebi como as professoras se vestem simples. Então, o que eu mais quero na minha vida é isso. O que eu aprendi com o curso de pedagogia é sobre educação. Então, não é somente eu ter o conhecimento de educação, mas eu ser uma pessoa educada na minha fala, nas minhas atitudes. Então, a minha roupa simples vai mostrar que, assim, como é a minha simplicidade. Então, a simplicidade que eu tô falando aqui não é voltado para pobreza, para desleixo, enfim, mas a gente usar tudo ao nosso favor. Por exemplo, as minhas condições, como falei, não tenho condição de estar gastando, de comprando muita roupa e tal. Então, dessa forma, eu mostro a simplicidade na parte financeira. Aí agora a parte de educação, na minha simplicidade, estou fazendo cursos pequenos, que eles não são nem cursos assim de feitos em faculdades e tal, não. É uma empresa que fez para ajudar, é uma empresa de São Paulo que fez para ajudar estudantes de faculdade, para na hora que pede, todas as faculdades pedem assim, na minha faculdade, por exemplo, pediu 100 horas de certificado, que teria que... Tem os eventos, né, que dá o certificado, mas eu cheguei a fazer esses cursos no Brasil, sabe? Então, quando eu fiz esses cursos, eu sabia, assim, que ninguém ia dar valor para o nome de onde eu fiz os cursos, mas era somente para complementar ali minha faculdade, a carga horária que precisava de cursos, ou então de certificado que eles pedem, né, para completar a faculdade. Então, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu tava assim, eu estudava a Bíblia, eu tava indo para a igreja, mas eu tava assim, super mal na área de educação. E eu ficava assim, na hora eu fiquei dois anos, eu fiquei em torno de 2 anos
pensando assim, que o que eu vou fazer aqui nos Estados Unidos? O que eu vou ser? E eu sabia que não daria pra pegar minha faculdade, aqui não vale nada. Não tem nome, sabe? É muito pobre, e ainda mais faculdade assim do Brasil. Eles valorizam mais a faculdade daqui e que tenha nome também, ainda tem que ter nome. Então, eu coloquei assim na minha cabeça que esses 2 anos eu pensava, vou acabar sendo faxineira. Os trabalhos que eu tenho pra mim é isso. Não dá pra ser mais nada. E aí, quando eu fiz lembrei, né? Eu tinha lembrado, eu posso estudar online os cursos do Brasil, e era o que dava, assim, também, por conta de que meu inglês ainda é básico. Então, até para investir num curso em inglês, eu tenho que pensar muito, assim, será que é o momento certo? Porque não adianta eu fazer um curso só para ter o certificado. Eu tenho que saber o assunto, eu tenho que entender. E se o curso é em inglês, eu tenho que entender o que vai me trazer. Então, eu fui e fiz, e continuo fazendo, né, cursos nessa empresa que chama Prime Cursos. E tá sendo maravilhoso, abriu minha mente. E eu vi, assim, que eu posso, sim, fazer outras coisas aqui nos Estados Unidos. Eu não preciso trabalhar como faxineira, eu posso fazer outras coisas. E o curso me ajudou a abrir minha mente, a me olhar para dentro e também investir na minha educação. Investir no jeito que eu consigo investir na minha educação, sabe? Então, me identifiquei muito com consultorias de moda, assim, na questão dessa parte de roupa, sabe? E eu tenho aplicado na minha vida, tô gostando muito. E tem sido assim, é algo que traz muita coisa sobre os meus sonhos, sobre a realidade também, e sobre quem eu sou, sobre quem eu quero ser daqui pra frente. E um exemplo era que quando eu fui comprar um tênis branco, né, eu sabia que tava assim, tá na moda, tá assim, muita gente tá usando, e eu sabia que era do estilo casual. Mas veio algo pra mim falando assim, poxa, eu estudei, eu tinha imagem de que, por conta de que, por eu ter estudado, por eu ter feito universidade e completando 30 anos, agora eu já tenho 30 anos, então eu pensava assim, que eu estaria usando sapato alto, de terninho, sabe? Sendo pelo menos secretária, com a idade que eu tenho e, não sei, tendo uma profissão assim boa. E eu pude perceber assim que não é isso que Deus tem pra mim. Que Deus tem algo muito maior. E uma das coisas que o estilo casual pode ajudar são as mães. As mães que querem o conforto, praticidade, que quer aproveitar o momento com o filho, que não se importa com a questão de usar tênis ou de usar um look diferente, mas que vai, sabe, que você vai usar uma roupa que vai te ajudar no momento de ser mãe, sabe? No estilo de mãe, o estilo casual ajuda muito. E aí eu percebi que o que eu estava comprando é um investimento não somente para agora, é um investimento para o futuro. Então, eu quero usar meu sapato branco, não vou comprar mais sapato branco. Só vou comprar outro sapato branco quando fazer buraco, quando o sapato ficar encardido, velho, sabe, cair nos pedaços.
Aí eu vou e compro um sapato igual ou parecido com o sapato que eu já tinha. Então, eu percebi isso. Qual é o investimento? É eu já me preparando para ser mãe nas roupas. É, sabe, me preparando para como eu vou me vestir da melhor forma no estilo de mãe. Então, é dessa forma que eu estou investindo, enquanto não chega os filhos, enquanto eu ainda não estou grávida, ainda assim, eu já estou investindo em mim primeiro, né? Já estou investindo em como eu vou sair lá para fora com o meu filho. O que eu vou usar? Então, o tênis, ele traz isso, assim, de conforto, praticidade, e eu não vai precisar me preocupar, por exemplo, caso a criança, quando completa 1 para 3 anos, né, tem que estar sempre de olho, pode acontecer da criança acabar correndo, né, ou algo assim. Então, eu pensei nisso, nossa, o tênis serve para isso. Se eu tiver um filho ou uma filha superativa que corre, que né, não gosta de ficar parado, então o tênis vai ajudar nisso. Mas, voltando aqui para a realidade, né? Minha realidade é que, então, minha idade, vocês podem perceber que só tenho essa cara mesmo de nova, mas que Deus ajuda nisso. E também outra coisa é a questão de que eu não tomei muito sol. Então, por não tomar muito sol, é por isso que não tem, vocês não veem, pelo menos não muita mancha, né? Assim, se eu tiver mancha é mais por causa de espinha, eu tive muita espinha. E neste momento agora da minha vida, eu estou investindo na parte dos estudos, como eu falei para vocês. Tem o inglês que eu acabo eu mesma estudando, né? Vendo filmes, músicas, minha Bíblia em inglês e fiz a meta que eu vou terminar a meta próximo ano de ler a Bíblia toda. Então comecei esse ano comecei, mas vou terminar no próximo ano de ler a Bíblia toda em inglês. Então essa é a parte de a outra coisa também que me fez pensar na simplicidade também foi quando meu esposo comprou um livro para mim sobre decoração de apartamento, porque até então a gente queria muito ter os nossos filhos criando em casa. Esse era o nosso sonho, mas a gente não está preso a isso. E aí, por ele ter comprado esse livro, assim, me fez pensar na realidade. Antes a gente estava muito assim sonhando e tal, mas o livro me trouxe para a realidade que caso a gente não consiga comprar uma casa, então eu vou ajeitar o apartamento para ser acessível para mim, para o meu esposo e para os meus filhos. E é incrível também outra coisa sobre a questão de apartamento, é que eu sempre morei em apartamento, né? Quando eu estava na casa dos meus pais, não era casa, era apartamento. E meus pais tiveram eu e meu irmão. E, assim, quando eu era pequena, eu acho que até uns 10 anos, eu cheguei a dividir o quarto com meu irmão. Só que aí eu tinha pedido tanto meus pais para poder ter o meu quarto. E aí eles deixaram. E foi minha maior alegria isso de ter meu quarto. Mas porque tinha três quartos, né? E um dos quartos era de sala de estar, se eu não me engano. Então, tinha 2 salas que era aberta
quando você entrava na casa via sala, e uma fechada que meus pais tinham. Só que aí depois que eu pedi isso pra eles, e eles deixaram, me deu esse grande presente, sabe? Essa grande alegria. Foi que não tinha, eles desfizeram da sala. Meu irmão foi pra sala, né? E ele, engraçado que até a parte como se fala? Até a parte que tinha TV ficou, sabe? Meus pais não compraram um móvel novo, nada. Então aquela parte que tinha TV ficou para meu irmão, era o guarda-roupa do meu irmão, sabe? E aí ele já tinha uma TV no quarto dele. Eu nunca tive e nunca fiz questão de ter. Até uma vez meu pai, quando eu tinha em torno de uns 18 anos, se eu não me engano, tentando aqui lembrar, meu pai até falou assim, você não quer ter uma TV no seu quarto? E eu falei, não. Eu já tinha um notebook, tinha celular, então preferi não ter TV no quarto. Mas hoje eu tenho uma TV no quarto. Hoje eu já tenho, só que eu tento evitar assistir muito filme. Eu coloco no máximo 2 filmes, no máximo 2 para 3 filmes no dia, por conta de que o maior investimento que eu quero fazer de tempo, né, é aqui no YouTube e os meus estudos, né? Eu acabei parando os estudos neste mês de dezembro, que eu coloquei assim, me permitir para poder fazer coisas que eu gosto, para poder entrar no clima de Natal também, sabe? Então, eu vejo assim que outra parte que é simples, mas que todo mundo deveria aplicar, é a parte de organização de tempo, outra parte de rotina, né? E eu vi assim que tem até um curso sobre administração de tempo, que talvez eu ainda estou pensando se eu faço ou não, para saber como administrar o tempo. Se você tem dificuldade, eu tenho dificuldade, sabe, de administrar. Às vezes passa o dia e eu não concluí tudo que eu queria fazer. Então, como falei para vocês, é muito bom investir naquilo que vai ser bom pra gente. E quando a gente completa, isso eu vi, foi na igreja, sabe? Fizeram algo numa igreja do Brasil, que eu cheguei aí e foi um culto de jovens, só que na hora chegaram a fazer em certo momento como se fosse algo terapêutico, assim, algo em grupo, sabe? E aí era bem assim, eles deram um papel, deixa eu mostrar aqui pra vocês entenderem. Entendeu? Desenhar pra mostrar pra vocês. Tinha assim um papel, aqui. Tinha um papel, e aí nesse papel tinha assim um círculo, e aí no círculo, em cada quadradinho, tinha assim números, e aí é de 1 a 10, certo? E aí para cada espaço era uma área. Então, amizade, educação, namoro, família, o que mais? Acho que era vida amorosa, eu acho que nem era namoro, acho que era vida amorosa, família, se não me engano, não sei se saúde, umas coisas assim. E aí na hora, vamos supor aqui saúde, né? Vou botar aqui saúde. 1, 2, 3. Eu vou botar no 3. Aí a pessoa tinha que pintar, o 10 é que tá excelente, que tá o máximo. Mas, tirar aqui o cachorro pra... Então,
um exemplo, né? E na saúde eu fui e marquei, pintava assim até o número, eu marquei aqui 3, por exemplo, que minha saúde não tá boa. Então, aí tinha que fazer em todas as outras áreas para ter uma noção, assim, o que precisa melhorar, o que precisa investir mais, o que tá faltando fazer e tal, por aí vai. E eu achei super interessante, eu lembrei tem pouco tempo isso, pra gente entender o que precisa melhorar, o que tá faltando na nossa vida. E quando tá tudo 10, tudo excelente, é que a gente está pleno, que a gente vai se sentir bem com a gente, no nosso emocional e por aí vai. E claro, falou também, né, sobre... Tinha uma área que era parte, não sei se botou religião ou espiritualidade, alguma coisa assim, para falar como é que estava o estudo bíblico, a busca, né, da gente com Deus. Então foi super interessante isso por conta de que eu nunca fui para algo assim de... Eu pensei nisso, né? Parece uma terapia em grupo. Então, achei super legal isso de avaliar a minha vida. Às vezes a gente, não é sempre, mas às vezes a gente tem que parar e avaliar a gente, sabe? Avaliar a nossa vida para ver como é que tá a nossa vida. A gente está tendo controle da nossa vida? E se a gente não está tendo controle em certas áreas, não tem nada melhor do que entregar para Deus, sabe? Aquilo que a gente não tem controle, que Deus tenha controle em nossa vida. Eu aqui coloquei mesmo saúde por conta assim, estou fazendo exercício, tem a máquina, ok. Mas na hora de comprar comida, por exemplo, a gente não compra comida assim cara. A gente compra salada e tal, mas a maioria das comidas não são saudáveis, são baratas. E eu sei que eu tenho essa pleno conhecimento de que se eu compro, se eu, por exemplo, compro a comida toda saudável, não vai ser muita comida, vai faltar comida para mim e acaba que o custo é isso, ter pouca comida em casa e não vai, e como é que se diz? Não vai dar para fazer uma feira grande por conta do dinheiro que a gente tem agora. Então, por conta disso que minha saúde já, como eu coloquei aqui, 3, né? Mas não é porque eu não quero, sabe? Então, assim, acho super interessante a parte de eu mesma. Eu acho que até me analiso muito. Eu acabo até acho que até mais do que precisa. Por conta que eu pensei nisso, que a gente tem que também analisar a nossa vida. E para ter uma mudança, para ter uma melhora, sabe? A gente tem que primeiro conhecer. Primeiro a gente tem que conhecer onde estamos agora. A gente primeiro tem que conhecer a nossa realidade e pensar o que eu posso fazer. O que eu posso fazer para melhorar hoje? O que eu posso fazer para trazer a simplicidade da vida ao meu favor, por conta de que tem muitas coisas que não tem custo nenhum. Por exemplo, a oração, a leitura da Bíblia, a gente ter um momento com Deus, a gente poder, por exemplo, ter um momento de parar e pensar sobre quem nós somos, ou então fazer um diário, investir em coisas simples, sabe? Como passar tempo com as pessoas que a gente ama. Então isso não tem preço.
Isso é simples, isso, sabe, o custo é bem pouco comparado com outros investimentos que, por exemplo, estava vendo que para fazer uma consultoria com, com as pessoas que eu sigo, por exemplo, que eu assisto, que eu admiro, tem uma consultoria que é super cara, que é 3 mil. Então, eu não vou fazer isso. E eu percebi também, assim, que não adianta eu querer ter um estilo elegante, sendo que meu estilo de vida não é elegante, é simples, sabe? Então, acho que a mesma coisa aplica para você. Se você tem uma vida simples, se a sua casa é simples, então para que querer ter um estilo elegante? Não coincide e não fica nem elegante, não fica chique, fica feio, sabe? Porque você parece que a pessoa quer passar algo que ela não é. E essa questão de falar de estilo tem a ver com o seu estilo da sua casa, o estilo da sua casa e o estilo do seu trabalho e e sua personalidade, o seu estilo, tudo tem que assim se encaixar, tudo. E outra coisa assim que eu lembrei assim da questão profissional é que quando eu estava no segundo ano, né, do ensino médio, eu cheguei a fazer um teste de profissional. E aí quando eu fiz para saber assim o que eu posso fazer de excelente, o que tem a ver com a minha personalidade para eu poder trabalhar na área que eu vou gostar, que tem a ver comigo. Então tinha para ser professora de letras, e olha que eu nunca fui boa em português, sabe? Mas no teste deu isso. Ou então podia ser jornalista, também tinha. E não me lembro se tinha outra profissão, mas só que eu gostava muito era de me avaliar, de fazer o teste. Eu fiz vários, eu comprei um livro cheio de profissão para eu saber assim, qual a profissão, tava perdida, né? E eu li todos. Eu pensei assim, quando eu tava para fazer o Enem, eu colocava na minha cabeça, eu não sei o que eu quero, mas eu vou descartar tudo que eu sei que eu não quero. Então, eu sabia o que eu não queria. E fiz essa estratégia, mas o melhor mesmo, melhor do que dessa estratégia que eu tive, né? É um exemplo, pode acontecer isso, né? De você saber o que você não quer para sua vida. Então, é isso que eu tenho feito. Mas o melhor ainda é se conhecer. Se você sabe quem você é, você não vai, por exemplo, trabalhar com algo que você não vai dar conta, que não é seu perfil, não é sua personalidade. Então, mas não é somente também a questão de trabalho, sabe? É como você é como mãe, como você é como esposa, como você é com sua comunidade, como você é com as pessoas em sua volta, sabe? E tentar conhecer, tentar saber e analisar quem você está sendo para o outro, mostra assim quem você é, né? Mas o que eu percebi, não é porque a pessoa está sendo desse jeito que ela é de fato, que a personalidade é desse jeito, né? Às vezes a pessoa muda, às vezes tem por dureza na vida, acaba ficando triste, amarga, ou então por dificuldades, por aí vai, deixa de se cuidar, deixa de se valorizar, deixa de saber quem é de fato e acaba sendo quem dá para ser, né? Por conta de durezas da vida. Mas outra coisa, por exemplo, também, sabe, que pode interferir na personalidade da pessoa é como o outro nos vê.
E eu mesma passei por algo que eu vou aqui falar pra vocês em off, que não é tão off, mas já terminando o vídeo. Uma pessoa que eu conheci, que eu pensava que dava pra ser minha amiga, acabou falando algo pra mim ruim, que eu não sou. E aí eu parei pra pensar, sabe? Ela me deu uma palavra ruim e eu dei uma palavra ruim pra ela e eu tirei ela do meu Instagram. Então, mas aí eu parei pra analisar tudo. Eu analisei a minha postura, analisei a postura dela, parei pra pensar sobre por que aconteceu isso. E aí eu pude perceber que essa pessoa não me conhecia. E, claro, também, eu errei. Falando aqui pra vocês, eu não falei pra pessoa, mas eu errei por conta de que eu fiz a mesma coisa. Tipo assim, não tem na Bíblia falar assim, eu paguei com a mesma moeda, sabe? Ela me fez mal, paguei com a mesma moeda. Só que não era isso que Deus queria, sabe? O que fala na Bíblia? A gente tem que dar a face, né? Se a pessoa vir bater na nossa face esquerda, dê a direita, né? Tem algo da Bíblia assim que quer dizer isso. Se a pessoa vem nos maltratar, ferir, deixa. A gente vai sofrer e tudo vai, mas depois Deus recupera, sabe? Só que eu não fiz isso, eu paguei com a moeda, sabe? Com a mesma moeda. E eu pude analisar assim que a melhor coisa que eu fiz foi me afastar da pessoa. Porque a pessoa não me conhece e ainda querendo falar mal. E é uma pessoa cristã, pessoa da igreja. E aí eu percebi assim que a gente tem que saber o que a gente vai fazer com a nossa vida. Eu não posso controlar a pessoa. Eu não posso fazer com que as pessoas me tratem bem. Mas eu posso escolher quem vai estar na minha vida. Eu posso escolher o que eu vou fazer com a minha vida e não receber a palavra dessa pessoa, que essa pessoa não é Deus. E eu tinha ouvido antes do meu pai, de minha mãe, do meu esposo, falando para um versículo da Bíblia, eu não lembro qual era, mas o significado que eu entendi é de não deusificar as pessoas, não colocar as pessoas como Deus, sabe? E eu tava antes fazendo isso. Eu tava antes olhando o pastor, querendo que o pastor fosse Deus. E não tem como, impossível. E outra coisa também, eu queria que essa pessoa me tratasse como Jesus e não me tratou como Jesus. E aí tá tudo bem. Eu posso simplesmente seguir em diante e ser diferente. E eu posso simplesmente escolher: essa pessoa vai ficar na minha vida ou não? Essa pessoa vai fazer com que eu vire o que ela falou, essa palavra, ou eu vou ser quem Deus me criou para eu ser? E é isso que eu tomei a decisão. Eu quero ser quem Deus me criou para ser. Eu quero escutar a voz de Deus me falando quem eu sou de fato. E não simplesmente receber essa palavra, me sentir mal, sofrer, ser vitimada. Não. É tomar rédea da situação e entregar a situação para Deus, sabe? Porque uma coisa que eu aprendi que antes eu não era, sabe? A natureza minha não era ser uma pessoa forte. Mas conforme quem, sabe? Eu, na hora que aconteceu isso, eu me transformei. Mas é porque eu tava querendo ser forte diante dessa situação que eu passei, sabe? E uma das coisas que eu tenho visto aqui nos Estados Unidos é que eu preciso ser forte. Não está na minha natureza.
não está na minha voz, não, é a única força que eu vejo que Deus me deu, que mostra assim, que não, Deus vai me fazer uma pessoa forte, é a cor do meu cabelo, sabe? E uma coisa que eu não quero de jeito nenhum pintar de loiro, porque o loiro passa uma pessoa fraca, não passa força, sabe? E a única coisa que as pessoas vão notar, assim, quem eu sou por dentro, né? Porque a gente, pro dia a dia, a gente precisa carregar armaduras, a gente precisa estar preparado para o batente, para, né, o trabalho. Então, uma mulher estando em áreas profissionais, e ainda mais se for áreas administrativas, se for médica também, então, advogada, requer algo da mulher que ela tem que ser forte. Eu vi até professora, sabe, que é uma área assim que, criança e tal, mas não. Eu vi muitas mulheres fortes, professoras, que mostrava força na hora de jovens estar ali falando, ou então querendo tomar o controle ali na sala de aula. Então, precisa assim de impor, precisa assim de ter essa força de saber como gritar, saber como colocar os alunos em ordem para continuar dando aula, sabe? Então, eu percebi isso, que tem como ser forte, mas sem ser agressiva. Tem como ser forte sem precisar mostrar que é homem. Não precisa, a mulher não precisa mostrar que é homem para ser forte, sabe? Tem mulher até que corta o cabelo muito curto, né, para mostrar essa força que é forte e tal, e comparar que mostrar que ela também dá conta como um homem e tal. Então, eu percebi isso, que analisando a cor do meu cabelo, ele já é uma cor forte. E Deus me deu essa cor, que é um marrom escuro, não é preto, viu, gente? Tem gente que pensa que, da minha família, perguntando pra minha mãe se eu tinha pintado o cabelo de preto. E não. E porque meu cabelo era um pouco claro, só que eu não tô tomando muito sol, né? Então, meu cabelo natural é isso. E também quando, assim, eu nasci loira, mas foi escurecendo meu cabelo com o tempo. E aí eu percebi isso, que o sol ajuda meu cabelo a ficar claro. Se eu não tomo muito sol, ele fica assim, um marrom escuro, né? Hoje. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Acho que eu falei tudo. Eu tô aqui pensando, será que eu falei tudo? Acho que eu falei tudo, né? Então é isso, gente. Espero que esse vídeo mostre pra vocês um pouco mais sobre como vai ser aqui o canal. E eu quero falar aqui pra vocês que eu espero que esse canal ajude mulheres, sabe? Até homens também. Eu tô até aberta pra isso. E que seja assim, uma ajuda verdadeira, sabe? Não é uma ajuda enganosa ou uma ajuda, sabe? Eu tô tentando mostrar para vocês quem eu sou, mostrando para vocês o conhecimento que eu tô tendo, mostrando para vocês o que eu tô aplicando na minha vida e o que eu tô conhecendo. Tem coisa assim que eu tô conhecendo agora. E é muito mais profundo essa parte da simplicidade, sabe? Porque algo que eu conheci agora é que o simples é bonito. As pessoas querem tanto essa coisa do que não é simples, do mais complicado, sendo que o simples, ele é fácil, mas sabendo usar também, né, ao nosso favor, ele se torna bonito.
Não tem nada melhor do que conversar com a pessoa que ela assim é aberta, né? Que ela tá disposta a tanto ouvir quanto conversar, e ela se abre e ela não tem medo de falar defeito, ou então não tem medo de se mostrar quem é de fato, sabe, por dentro. Então, é algo que eu quero trazer mais pro canal, é algo assim que Deus me deu isso, né? Deus, Jesus, era uma pessoa simples. As roupas de Jesus eram simples. E engraçado que ele nunca almejou ter um templo. Ele nunca almejou ser rei. Ele já era, mas ele deixou toda a riqueza eterna para vir aqui nessa terra, para passar, né, nessa terra de forma simples, mas ele trouxe algo do céu para a terra. O mais importante ele trouxe foi milagres, curas, mostrando como se relacionar com mulheres também. Jesus mostrou também como a gente deve viver de fato o Evangelho, como devemos ser como cristãos, como devemos tratar as pessoas, como devemos nos vestir. Então, eu quero me vestir cada vez mais como Jesus, e não somente na roupa, mas também nas nossas ações, fala, nas práticas, e assim as pessoas vão conhecer cada vez mais, não somente a gente, mas também a Deus. Então, gente, eu vou ficar por aqui, que vocês tenham um ótimo dia, fique com Deus e até a próxima.